Olá, no programa Um Contra Um desta semana nós recebemos o médico, ex-prefeito de Rio do Sul e ex-deputado estadual, ainda pelo PT, e agora pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, Jailson Lima da Silva. Antes de mais nada, Jailson, muito obrigado por vir aqui ao programa Um Contra Um, a sua estreia aqui nessa bancada, né? Tudo bem, Albani, é um prazer estar aqui. Quero dizer que vocês insistiram inúmeras vezes que se estivéssemos aqui, até então não tínhamos decidido se seríamos candidato ou não. Agora, efetivamente, estamos aqui no seu programa no Um Contra Um para dizer que sou pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. E assim como fiz com todos os pré-candidatos que aqui estiveram, eu tenho que perguntar para o senhor para a gente iniciar. Posso fazer qualquer pergunta ou o senhor tem alguma restrição a qualquer assunto? Cara, cuidado com as perguntas. Fique à vontade. Então tá bom, vamos lá. Vamos começar falando do prefeito de Rio do Sul. O senhor foi prefeito de 2001 a 2004. Então, o senhor, na história recente de Rio do Sul, é o único prefeito de esquerda que comandou a prefeitura de Rio do Sul. E quando se elegeu, né, no início daquele mandato, o PT sequer comandava o Brasil. Lula ainda não tinha ganhado o primeiro mandato. Aí o senhor teve uma tentativa de reeleição, que quase deu certo. Foi no detalhe aquela eleição que o senhor não concluiu o segundo mandato. O que faltou, além de votos, obviamente, mas o que faltou naquela eleição para o senhor fazer uma reeleição em Rio do Sul? Albani, primeiro é importante relatar que eu sempre fui do campo progressista. Esse conceito de esquerda, direita, ele se polarizou e basicamente passou a ser evidenciado politicamente na última campanha de presidente da República. Porque se você perguntar, você é de esquerda ou de direita, eu vou te perguntar, o SAMU é de esquerda ou é de direita? O centro de eventos que eu fiz como prefeito é de esquerda ou de direita? Botar mais de 1.000 crianças de 0 a 6 anos nas escolas é de esquerda ou de direita? O fundamental como prefeito é que assim, a gente fez um mandato histórico, juntamente com o Chavinho. Eu disse que uma única vez na história de Rio do Sul nós tivemos 2 prefeitos em um mandato, porque o Chavinho, empresário extremamente renomado e conhecido em Rio do Sul, figura extremamente agradável e conhecida, é um cara que comandava como eu, porque tinha corresponsabilidade comigo de fazer uma gestão impecável. Então, quando a gente fez uma gestão, e aqui em Rio do Sul definimos a eleição do Luiz Henrique, por exemplo, né? Eu tinha metas como candidato a prefeito, fui 3 vezes candidato a prefeito, é importante relatar isso, né? E quando ganhamos com chapa pura, elegendo 4 vereadores do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu naquela reeleição é que todo mundo dizia o seguinte, principalmente o segmento mais conservador e que era anti-PT. Não era anti-Jailson nem anti-Chavinho, mas era anti-PT. É que, olha, você não pode ganhar mais, porque, imagina, vão criar pernas aqui na região. No entanto, nós perdemos por 130 e poucos votos, e aí é bom lembrar, nós sozinhos, contra todos os partidos em Rio do Sul e Poder Econômico. Quem me venceu a eleição foi a eleição mais cara da Rio do Sul, estampada no sábado, no jornal catarinense, o Diário Catarinense tinha na época. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, eleição a gente não perde, a gente constrói caminhada, a gente constrói conteúdo, conhecimento e principalmente relação. Então, se eu tivesse sido um mau prefeito, eu não teria sido, na sequência, eleito deputado, fazendo perto de 48% dos votos em Rio do Sul. Saí daqui com quase 13 mil votos em Rio do Sul. Então, se nós tivéssemos feito um mandato que não fosse aprovado pela população, obviamente que não sairia daqui para deputado com essa votação expressiva. E nessa tentativa de reeleição que não se confirmou, o que faltou, assim, o que o senhor queria ter feito ainda como prefeito naquela época e que o senhor eventualmente não conseguiu fazer dos seus projetos? Eu te diria o seguinte, o nosso mandato ele foi pautado por um debate claro com a sociedade através do orçamento participativo, que era um pedaço, uma marca do Partido dos Trabalhadores que é discutir com a sociedade quais são as obras prioritárias. Eu vou te dar alguns dados do ponto de vista de gestão. Eu fui candidato 3 vezes. Perdi para o Clóvis Gertner, perdi para o Nod, depois venci. Em todas essas 3 eleições, os que me venceram diziam que asfaltariam a Barra do Trombudo. Asfaltaram? Não, fui eu que asfaltei.
Diziam que retirariam o Morro do Chuchu. Você era um garoto, né? E na BR-470 nós tínhamos uma favela com aproximadamente 40 casas. Tiraram? Não, eu tirei. Não tem mais hoje o Morro do Chuchu. Foram tantas as obras que eram ditas que seriam feitas, e nós fizemos. Asfaltariam a Rua Guanabara, no Boa Vista, a Rua Lages. E aí tem a Ladeira Brasília, uma rua aqui do Laranjeiras, que nós, quando fizemos a reunião com a população, tinha um abaixo-assinado de 1969, feito pelo Luiz Soldatelli para asfaltar. Eu fui o prefeito que mais asfaltou em um mandato em Rio do Sul, além de mais ter colocado crianças dentro de escola. Obviamente que sempre ficam muitas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Nós deixamos um projeto pronto para o centro de eventos, que o centro de eventos não estava no meu plano de governo, mas nós fizemos, é o que tem até hoje, o Hermann Purnagli. Nós deixamos um projeto pronto na prefeitura, de que ali ele seria elevado o telhado em pelo menos mais 4,5 metros, com uma série de camarotes, com uma estrutura de palco central para os dois pavimentos. Deve estar dentro da prefeitura. Sou candidato a prefeito porque quero refazer. E aí vou te dar um dado extremamente importante. Fazia 39 anos que não se fazia uma ponte em Rio do Sul. Todo mundo dizia que ia fazer, isso parecia ser algo impossível. A gente fez a ponte da 15 aqui, imagina em Rio do Sul hoje, sem aquela ponte feita em 10 meses, e custou R$ 458 mil, menos da metade do previsto que tinha antes. Por quê? Porque nós contávamos grão de areia, Chavinha empresário administrando, cada um cuidando do seu jeito, e todos unificados por uma Rio do Sul com melhor autoestima, melhor gestão e melhor resolutibilidade nas ações de governo. Então, a vida segue. Mas só faltei responder uma coisa para você. Nós perdemos a eleição para o adversário porque, na época, deveríamos ter aberto a vice para o PMDB. O PMDB, o Luiz Henrique nos apoiou, veio, mas eu acabei me submetendo a uma decisão partidária do PT em manter a chapa, né? E com isso, porque se o PMDB tivesse sido vice, com certeza teríamos ganho as eleições e o seu Germano Purnagli teria sido o melhor nome. Certo. O senhor foi premiado como prefeito amigo da criança pelo Unicef, mas o seu mandato também foi marcado por algumas polêmicas. E aí, falo para o senhor, a questão de máquinas pintadas de vermelho, a Ponte dos Arcos pintada de vermelho, cores que não pertencem à bandeira de Rio do Sul. Mas do partido, as cores que o partido que o senhor representava. O senhor acha que decisões como essas aí, que também deram rumores na época, podem ter contribuído para minar aquela tentativa de reeleição? Em hipótese alguma. Primeiro eu quero te dizer que, olha só, eu fui o 7º prefeito do Brasil, não é de Santa Catarina, amigo da criança pela Fundação Abrinq Unicef. Então, você imagina, de 5.565 cidades, Rio do Sul foi a 7ª do país. E eu tive o privilégio de receber essa honraria em Brasília, com uma faixa inclusive. Por que nós recebemos o prêmio de prefeito amigo da criança? Primeiro, pela característica da educação que imprimimos. Segundo, porque eu não sei se vocês sabem, apenas para lembrar, Rio do Sul, eu fui o prefeito que mais botou crianças de 0 a 6 anos em 4 anos dentro de escola naquele mandato em Santa Catarina. Não sei se alguém mais repetiu isso em Rio do Sul. Provavelmente não, porque hoje eu não sei qual é a classificação que estamos na educação. Mas, como eu sou médico, nós construímos a média de uma sala de aula entre reforma e construção, uma cada 38 dias, nos 4 anos. E o que é importante? Não se tinha, na época, todo o conjunto de recursos que nós temos hoje no Ministério da Educação em políticas públicas, porque os 2 primeiros anos de governo Lula, que foi os 2 últimos que eu tive, foram anos difíceis. Quando a questão das máquinas vermelhas, tu botou... E o Papai Noel azul, por que não se lembra? Te lembra do Papai Noel azul? Então, vou te dar um dado. Eu levei isso numa brincadeira. Primeiro porque é o seguinte, eu assumi a prefeitura com as máquinas tudo em cima de toco. E quem está da Secretaria de Obra, que vai nos ouvir, sabe disso, né? Inclusive, a usina de asfalto era uma usina que estava lá para ser vendida no ferro velho, que nós recuperamos, e por isso asfaltamos tanto. Então, por exemplo, no primeiro Natal que foi feito, a prefeitura repassava os recursos para o CDL,
E foi a primeira vez que teve um Papai Noel azul. E tu acha que eu me preocupei com o Papai Noel azul? Muito pelo contrário, depois o presidente do CDL, que era o Anselmo Reginato, acabou virando meu secretário de Indústria e Comércio e foi um grande secretário que ajudou, inclusive, a construir o centro de eventos. Quanto às patrolas vermelhas, você tem patrola vermelha, patrola roxa, patrola de qualquer coisa, põe a cara no santinho e pinta do jeito que é. Mas sabe por que eu fiz? Primeiro, porque aquelas patrolas não funcionavam nenhuma. E aí um dia veio o pessoal do Diário Catarinense me entrevistar, e eu disse, eu vou dar uma entrevista sobre as patrolas, mas nós vamos lá na Itopava, onde elas estão trabalhando, porque hoje elas trabalham. Aí, a hora que eu cheguei lá com um jornalista, né, ele filmando, antes dele me perguntar, eu disse assim, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que se eu tivesse pintado a patrola de amarelo, você teria saído de Blumenau e vindo aqui me entrevistar por causa de uma patrola vermelha? Ele dizia, não, publicidade gratuita, de comunicação, para mostrar para a sociedade que aquelas patrolas onde andavam, elas executavam um trabalho. Assim como eu fiz a patrulha mecanizada. A patrulha mecanizada rural, que não tem mais, e que depois nós estendemos para alguns bairros, né, através de funcionários indicados pela Associação de Moradores, eu aprendi atendendo no interior de Rio do Sul, quando eu cheguei aqui, eu era conhecido como um mediquinho que subia as serras. Eu sozinho atendia 16 comunidades rurais. Foi aí que eu conheci Topava, Serra Tomil, Serra Tabuão, todas as serras e fiz amigos. Então, quando eu vi lá, o pessoal dizia, olha, o Luiz Soldatelli tinha a patrulha mecanizada e o zelador, era o zelador de bairro. Então, nós imprimimos no nosso governo a zeladoria, que vou refazer, quero avisar que nós refaremos a zeladoria de bairro nas comunidades, e principalmente na área rural, com as máquinas toda direitinho, porém hoje com muito mais tecnologia e inovação, porque o mundo mudou bastante. Já faz 20 anos que eu não sou prefeito, eu deixei em 2004. Então, pretendo ser prefeito para fazer um governo inovador e recuperar a autoestima do povo de Rio do Sul e dessa cidade. É que o senhor, depois de prefeito, teve 2 mandatos na LESC como deputado estadual. Aí encerrou o mandato e o senhor teria que retornar a Rio do Sul para o cargo de médico com o qual o senhor é concursado. Houve ali uma conversa que o senhor não queria retornar, o senhor teria alguns outros convites para assessorar, não sei se governo, ou representar Rio do Sul em alguma assessoria, e ali houve uma certa polêmica que o senhor não quis retornar lá quando encerrou o seu mandato de deputado estadual, o seu segundo mandato. O que houve de fato ali? Primeiro, eu pedi licença sem remuneração, que como servidor público eu teria direito a 2 anos. E saiu do RH da Saúde uma documentação de que eu poderia pedir licença. Então, eu pedi licença. Depois que eu deixei de ser deputado, eu fui diretor de uma empresa do setor elétrico, da Eletrobras, fui convidado ainda no governo da presidenta Dilma, na Eletrosul. Fiquei 4 anos e, quando retornei, como eu estava desenvolvendo outros projetos de vida, eu pedi licença sem vencimento por 2 anos, que é direito do servidor, que eu nunca tinha tirado. Saiu uma documentação do RH da Prefeitura, na Secretaria de Saúde, em que me dava licença. Simplesmente com aquilo ali, não me apresentei à Prefeitura. Depois de um determinado momento, eles fizeram o quê? Disseram que eu deveria ter voltado, porque aquela autorização não era bem uma autorização, mas assinada pela funcionária Tânia, que era do RH da Secretaria de Saúde. Abriram um processo administrativo, e aí parecia a escolinha do professor Raimundo, o inquérito. Eu levei meu advogado e me deram um afastamento de 3 meses. Preferi não deixar de atender a população e me afastarem do que me permitirem atender. O que não interfere em absolutamente nada. Mas não é só esse, tem um outro processo administrativo que me abriu, que está correndo ainda agora. Esse segundo processo administrativo fala que o senhor não estaria cumprindo com a carga horária na saúde. Esse segundo, padre, tem fundamento? O senhor acha que está sendo perseguido? Primeiro, que eu fui prefeito 4 anos e eu não abri processo administrativo de ninguém. Segundo, que assim, eu tenho mais de 30 anos de serviço público prestado aqui. A população que eu atendo no SUS, e quero te dizer que eu sou o médico que mais atende SUS hoje em Rio do Sul, atendo na Policlínica, no Verdão, e sou extremamente pontual, é 7h e meio-dia. Então, quando me abriram isso, dizendo, primeiro, disseram que eu tinha faltas
na realidade, era um problema de ponto onde eu comprovei todas as presenças. Então, eu não tinha falta. Segundo o que tem lá, me deram os mapas depois de prestação de serviço que eu apresentei todo na comissão. E a comissão que me julgou ali, agora parece que tem uma advertência por escrito. Esse é o parecer final da comissão, que estou aguardando aí. Certo. O senhor também teve, quando o prefeito, ainda voltando um pouquinho rapidamente, o senhor teve uma recomendação do TCE para que um dos anos ali não fosse aprovado as suas contas. E aí ficou ali na Câmara enrolando um tempo e não se aprovava isso. Que fim que... Quero te dizer que aquilo ali eu aprovei na Justiça. A questão do Tribunal de Contas é o quê? O Jacó Anderle, que era aqui do Alto Vale, era secretário de Educação, era muito meu amigo. O que acontece? A Secretaria de Educação ficou nos devendo um repasse de recursos que eu antecipei na construção de uma escola. E aí ficou faltando menos de 1% na educação. Aí, quando aquilo estava no Tribunal de Contas, veio para cá com aprovação com restrição, em tese. Na realidade, não veio com... No entanto, como o ex-prefeito e a maioria não queria que as contas fossem aprovadas, eles ficaram segurando, empurrando aquilo. Eu tive que recorrer na Justiça e aprovei, assunto resolvido. Falar agora um pouco também, o senhor, como prefeito aí do século XXI em Rio do Sul, talvez tenha sido o único do século XXI que não enfrentou enchente, ou uma enchente de grande proporção, vamos dizer assim, alagamentos, historicamente, em Rio do Sul. O que o senhor acha dos planos que estão em execução hoje para tentar resolver ou minimizar o problema da população de Rio do Sul? E quando falo população, moradores, empresários, trabalhadores, comerciantes. Eu quero dizer que eu não peguei enchente nos volumes que tivemos agora, ou no volume de 2011, pós-inauguração da chamada usina de Salto Pilão. Mas nós pegamos cota de 9 metros, de encher Coab, de encher o loteamento Bianchetti, que todo mundo chama de Sapolândia, não chegou a encher o Canoas em tamanha envergadura, por exemplo, né? No entanto, o que a gente enfrentou na primeira semana de enxurrada, eu aprendi como poucos. Eu quero te dizer que o Santana sempre enchia ali na Oscar Barcelos. E era um compromisso fazer aquela galeria que também os outros prometeram. E nós fizemos. Depois da galeria não encheu mais. Então, aquilo ali nos fez aprender que, primeiro, tinha que asfaltar tudo quanto era morro. Opa, foi prioridade, porque o custo era muito alto. Agora, quando a gente começa a ver isso, hoje, primeiro, nós temos uma causa efetiva a partir de 2011, porque a usina de Salto Pilão foi de 2010. Esse debate nós vamos fazer na frente. Eu contratei empresa de engenharia com software que faz volumetria de rio. Escaneamos em 3D 160 quilômetros de rios, 3 semanas após a cheia de novembro. Eu gostaria que as tais dragas, que são PCs, que estão no rio hoje, resolvessem. Todo mundo gostaria, mas qualquer um sabe que não vai resolver. Por que eu te digo isso? Primeiro porque 8 quilômetros, 8.200 metros, por 16 milhões, se pegar aquelas 3 PCs e as balsas, e os rebocadores tudo, e se pegar mais caminhão, e botar mais 1 milhão de lucro para a empresa, vai dar 5 milhões. Põe mais 1 milhão de nota. Então, tem coisa a ser questionada. Segundo, qualquer um sabe que aquilo ali não vai resolver. Qualquer um sabe. Porque a gente tem que discutir declividade de rio, que nós não vamos ter tempo agora. Nós temos que discutir qual é a declividade que tem da Polícia Rodoviária aqui em Aurora até Antagorda, lá em Rio do Oeste, porque este é o platô que mais pega. Nós temos que discutir, quando ele põe aqui em 8 quilômetros, né, qual é a declividade que se tem daqui até o Complexo Rochoso, que tem lá antes de Salto Pilão, que dali para baixo tem 12 metros. Então, tem uma série de questões de ali que nós vamos debater na frente. Então, primeiro, quero dizer, isto não resolve. Segundo, dinheiro sendo jogado fora, dinheiro do contribuinte. O governador Jorginho Mello é meu amigo, e eu gostaria que resolvesse. O Fabiano, atual diretor de Defesa Civil, é meu amigo, e eu gostaria que resolvesse. Mas, infelizmente, isso não vai resolver. Eu tive essa semana na universidade com o presidente do Condesul, o reitor, mostrando uma série de dados. Eu disse, olha, o Condesul tem uma responsabilidade. Nós precisamos sentar com o governador para rever isso. Eu vou te dar um dado. Se 8 quilômetros custam 16 milhões, faltam mais 92 quilômetros de rio
para adequarmos uma limpeza geral. Isso passa de 200 milhões de reais de custo. Isso dá para fazer o canal de ali extravasores, sobra dinheiro a Bangu. Então, a gente precisa discutir mais seriamente esses dados, tanto do projeto da JAICA, que ele é importante, tem medidas a serem feitas, mas vou te dar um outro dado. O escaneamento que fizemos da barragem de Tuporanga, quando você vê as enchentes e pega ali Defesa Civil, diz que a barragem de Tuporanga cabe quantos milhões de metros cúbicos de água? 110 milhões. É isso, é o que está ali. Né? Quero te dizer, não cabe mais. Não cabe mais. O escaneamento de volumétrico que nós fizemos da barragem, e ela estava quase seca, 3 semanas depois, não cabe mais. Hoje cabe 95, 96 milhões. Aqueles 2 metros de elevação já se perdeu. Então, são dados técnicos, a gente tem que fazer com muita maturidade, por isso que, como pré-candidato a prefeito, nós vamos debater isso. Vamos debater por quê? Porque nós temos que, por exemplo, recuperar e reerguer o bairro Canoas. Eu vou usar o termo refundar o bairro Canoas, que era o chamado bairro Cidade. E hoje, olha como é que está aquele bairro. Eu fiz umas perguntas e questionamentos, quase 40% da população do bairro Canoas, que me permite usar um termo nativo, o pessoal que morava mais tempo, saiu do bairro. Saíram de Rio do Sul várias pessoas, foram para outras localidades em decorrência das cheias. Então, esse é um debate que temos que fazer com muita maturidade. Então, só para a gente concluir esse assunto, o senhor falou aí de JAICA e usina Salto Pilão. Existem erros no projeto ou depois que a usina prejudica indiretamente Rio do Sul? Vou te dar um dado. Apresentaram algum estudo hidrológico a montante da usina de Salto Pilão sobre os impactos hidrológicos? Nós temos isso? Não temos e nem a Defesa Civil tem. Eu vou te dar um dado. Eu fiz um pedido de relatório informal ao Corpo de Bombeiros de Rio do Sul. Ele está endereçado a mim, porque eu tenho uma indústria ali no Taboão, ao lado do colégio, que entrou 3 metros de água. E é uma indústria extremamente automatizada, onde na enchente de novembro não deu para tirar nada. Eram meio-dia, estavam dando 6h30, 7. 2 da manhã estava em quase 13 de água. 5h15 começou a entrar água. Então, quando a gente começa a ver essas informações, primeiro diz o seguinte: a usina tem impacto ou não? Eu estou convencido que sim, por mais que tenham que não. É um debate para frente. Quando você diz que a JAICA fez um contrato, fez. Quem é que fez os estudos preliminares para analisar as possibilidades de usinas hidrelétricas no Alto Vale? Foi a JAICA. Ela disse que poderia fazer a usina de Salto Pilão, a usina de Benedito Novo, se não me engano, a outra de Dr. Pedrinho. Fez estudo de bacia. Tivemos a enchente em 2011, a usina foi inaugurada em 2010. Quem é que foi contratado em 2011 para reavaliar as hipóteses de cheias? A JAICA novamente. Se não me engano, um contrato de 50 milhões com o Estado. Aí a JAICA veio, disse que tem que fazer canal extravasor, tirar curvas, fazer 5 pequenas barragens e mais algumas questões pontuais. Em nenhum momento ela aponta a causa, mas ela fez o projeto e disse que poderia fazer a usina de Salto Pilão. Ela não fez o seu projeto estrutural da usina, mas da bacia e quanto poderia gerar de energia elétrica. Eu estou te dando esses dados porque ela em nenhum momento apresentou impacto hidrológico a montante. O Corpo de Bombeiros me deu um relatório, eu vou apresentar para vocês posteriormente, que de 84 a 2011 não entrou água nenhuma vez no Corpo de Bombeiros. De 2011 para cá, entrou 9 vezes. 9. E aí foi mais para cima, embaixo. Opa, o que houve antes? Antes tinha curva, tinha complexo rochoso, tinha toda a estrutura natural. Por mais que a gente questione alguns aterros, crescimento das cidades, porém, eu quero te dizer que eu aprendi com o falecido Nod Enéas Pelizete, esse prefeito, amigo humanista, alguém que cuidava da cidade como poucos, por mais que muitos não o valorizassem como prefeito, em que ele sempre dizia: a gente precisa cuidar do rio, nós precisamos olhar para o rio. E ele mantinha uma balsinha para limpar rio. E eu mantive um cara com motosserra, com coisa para estar mantendo as margens. Então, esse cenário a gente tem que rever, porque nós estamos vivendo um novo momento climático.
Não podemos mais ter negacionismo sobre as variações, as mudanças climáticas que nós temos. Um exemplo é o Rio Grande do Sul. Lá teve problema de gestão? Teve. Porto Alegre não precisava encher. Uma barragem que estourou acima de Mussum não precisava romper. E aqui vou te dar um dado. Como é que pode? Nós acabamos de chegar a 9 metros, quase 8,97. A usina de Poranga, depois de novembro, que não tivemos mais cano de chuva, sequer cuidaram das comportas para abrir e para fechar. Cara. 3 comportas que nem abria nem fechava. Então, são uma série de dados que a gente precisa lidar com muita maturidade, muito conhecimento e, principalmente, nós não vamos recuperar esse problema achando que o Estado vai resolver, por mais que seja responsabilidade. Nós vamos ter que buscar recursos no PAC Nacional de Cheias e Contenção de Encostas, que é do governo federal, que foi constituído no ano passado, que é o que está sendo aplicado de recursos no Rio Grande, porque a gente precisa fazer um grande projeto de recuperação de Rio do Sul. Jailson, você já foi prefeito e deputado pelo PT. Agora você está no PSB. Em 2016, numa sabatina, eu entrevistei o então candidato daquela época a prefeito pelo PT, Jean Delis, e perguntei se ele tinha o seu apoio. E a resposta dele foi que, se não tivesse, o senhor deveria sair ou ser expulso do partido. Foi algo mais ou menos nesse sentido. Logo em seguida, o senhor sai, o senhor dá uma declaração nas redes sociais. Isso combinou? Foi essa declaração que combinou na sua saída do PT? Teve outros fatores? O que fez o senhor sair do PT? Primeiro, quero dizer que eu militei, fui no prefeito pelo PT e deputado com grande honra. Não vou negar a minha história política, efetivamente, pelo que fiz. Com relação ao Jean, um grande quadro, foi meu secretário. Eu tinha uma posição de que não deveria haver uma ruptura entre o vice e o prefeito Gariba, por mais que eu entenda que o Jean estava certo, porque houve uma dificuldade do Gariba, enquanto prefeito, de lidar, eu diria, até mesmo com a capacidade impetuosa, o Jean é muito mais jovem, inovador, querendo mostrar serviço. Então, acho que aquilo ali criou um segmento de ruptura, e eu, naquele momento, eu dizia, olha, eu apoiei a coligação do PT com o PMDB, com o Gariba, e, na reeleição, vou ficar com o Gariba, porque entendo que não deveria haver ruptura. Naquele momento, o PT acabou fazendo alguns questionamentos, e tanto eu quanto o Mário Miguel, que era vereador pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive acho que ele era presidente na época, a gente acabou, para evitar qualquer conflito, se desligando do Partido dos Trabalhadores, em decorrência disso, e também em decorrência de alguns questionamentos nacionais que eu tinha em relação ao governo da Dilma, né? Então, não eram apenas algumas coisas pontuais aqui, né? Mas também nacional. Ok. E aí, depois, a esquerda se lança, em 2020, com o PDT, né? Eu digo a esquerda não querendo criar, sim, mas sim. assim, o pessoal de uma linha de pensamento mais voltado para o socialismo vai para, lança a candidatura pelo PDT. Hoje o senhor está no PSB. Por que da escolha desse partido? Primeiro, porque eu também é um partido progressista. Segundo, que eu sou um admirador do velho Arraes, né? O Miguel Arraes foi a grande figura histórica de consolidação e formação do PSB. Terceiro, porque sou amigo do Geraldo Alckmin, que é médico, vice-presidente da República, e tenho vários amigos, tipo o Márcio França, que é ministro da Micro e Pequena Empresa, por exemplo. Tenho figuras conhecidíssimas que me convidaram. Na época, o Vinhati assumiu a presidência do PSB e me convidou para filiar. Então, em decorrência desse convite, eu resolvi me filiar. E como é que está a organização do partido? E pergunto isso porque, claro, o partido, com relação à pré-candidatura, tem a pretensão de ocupar o cargo que está disputando, o executivo. Mas a esquerda, o PT e o PDT, não fizeram um vereador nas 2 últimas eleições. Como é que está essa organização? O senhor vai precisar de um time também. Logicamente que nós montamos um time modesto de candidatos a vereadores e esperamos eleger um vereador, porque é um partido que a gente não tínhamos ele no Alto Vale, né? Diferente do Partido dos Trabalhadores, tá? Porque quando você pegar, o PT não elegeu nenhum vereador, mas também teve os outros partidos que não elegeram ninguém. Isso é uma configuração da conjuntura local no momento. Nós estamos discutindo com o Partido dos Trabalhadores a questão de uma coligação, já fizemos algumas reuniões para estarem conosco, conversamos com o PDT também, para estarmos conosco, e, logicamente, que vamos conversar com os outros partidos. Pretendo conversar com o PMDB, sim. Por que eu pretendo conversar? O atual presidente estadual do PMDB, o Chiodini,
foi deputado comigo. O Aldo foi deputado comigo, o Gerson só virou deputado em decorrência, infelizmente, do câncer, da tragédia que acometeu ao querido Aldo, né? Então, eu estou dando risada porque, assim, a política é a arte da conversa, né? O Matê, eu quero mandar um abraço, que fui visitá-lo porque ele está com problema de saúde, né? Ele foi meu candidato a vice na minha segunda eleição. Então, no discurso, ele dizia, porque na política eu só não vi boi a voar, que é uma frase já... Mas ele repetia isso nos comícios, né? Então, assim, até o último minuto do segundo tempo, a gente vai estar estendendo o bom diálogo com todos os partidos, né? Então, sem o menor problema. Bom, o senhor já antecipou aí que conversa com o PT, com o PDT, tem uma proximidade com o MDB. Com qual dos partidos que estão aí postos o senhor acha que não valeria a pena conversar ou não faz muito parte do estilo que o senhor quer implantar? Na realidade, eu converso com todos os partidos. Se eu te disser que, quando eu fui prefeito, o PL fez parte da minha base de apoio. PL. Na minha primeira eleição, o PSDB era meu vice. Mas nós ganhamos depois com uma chapa pura, com o companheiro Chavinho, né? Eu converso com todos os partidos. Se você pegar hoje nacionalmente, o PSD é o partido do atual prefeito. Hoje tem ministérios importantes, foram adversários do Lula, mas estão no governo. O republicano, que o Jorge Goetti acaba de assumir a presidência, está no governo, né? Então, são um conjunto de partidos que estão no governo federal e que não estavam, dentro de um arco de aliança pela governabilidade. Então, logicamente, hoje você tem candidaturas consolidadas, tem a do governador, tem a do ex-reitor Jaime e tem o candidato do atual prefeito, o que é normal dentro de um processo democrático. Olha, às vezes a gente não sabe como vai estar no final, porque agora também tem a candidatura do Gariba, que foi um prefeito altivo em Rio do Sul, teve o seu papel, e que está no PMDB. Então, a gente vai estar dialogando aí com todos, mas, logicamente, que o governador precisa ter o seu candidato na praça. Por quê? Porque ele é candidato à reeleição. O atual prefeito precisa ter o seu candidato. Por quê? Porque ele é candidato a deputado e acho que se elege, é um bom quadro, e o Alto Vale precisa de representações. E a gente constrói partido botando a cara no santinho, não é se esconder. E eu estou diante de um pré-candidato a prefeito, ou o senhor aceitaria, numa composição, ser o vice, ocupar o cargo que Chavinho ocupou no seu mandato? Quero te dizer que eu já sou um jovem ancião de 65 anos. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com a experiência de vida, com o conhecimento que eu tenho nacionalmente, eu ouso dizer que nenhum dos candidatos em Rio do Sul ou no Alto Vale tem em Brasília a relação que eu tenho. Seja com ministros, seja conhecendo a máquina pública. Assim como ouso dizer que, tirando o candidato do governador, que vai estar direto com o governador, dos candidatos, ninguém conhece a máquina pública do Estado como eu conheço. Ou a Assembleia Legislativa, como eu conheço do ponto de vista de projeto de lei, porque eu fui 8 anos deputado. Fui da mesa diretora por 6 anos. Fui vice-presidente do Jorginho na presidência da Assembleia Legislativa. Então, com a experiência que eu tenho hoje, primeiro, eu não sou pré-candidato a vice-prefeito. Eu sou pré-candidato a prefeito, até mesmo porque eu já construí isso dialogando com o Partido dos Trabalhadores e dialogando com o PDT. Gariba seria um nome desejado para ser o seu vice? Ou hoje o mais cotado? Já imaginou a experiência de 2 prefeitos administrando o Rio do Sul nesse momento difícil de recuperação pós-enchente? É lógico que o Gariba seria um grande quadro para ser candidato numa composição de chapa conosco. Mas eu não diria o Gariba, eu diria o MDB, porque o MDB é uma instituição. O MDB só não tem mais a alma do Luiz Henrique. Já não tem mais a alma de um João Matos. Já não tem mais a alma de um Aldo Schneider. Mas ainda continua sendo o MDB. E ele precisa voltar às suas origens pelo papel importante que já ocupou na política catarinense. Então, o senhor está em aberto com um nome para uma chapa de vice? Sim. Assim como o Chavinho, que foi meu vice, também poderá ser. Pode ser uma rede. Vice pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Então, vocês avaliam talvez uma reedição de do ano 2000, porque daí o mandato começou em 2001. E por
Por que não? Tu já imaginou 2 velhinhos, depois de 20 anos, com toda a experiência, para rever a gestão que se pode fazer hoje em Rio do Sul, com toda a inovação tecnológica, com tanta coisa que mudou no planeta depois disso, depois de pandemia, e principalmente com o conjunto de recursos federais que tem hoje em política pública. Porque se a gente pegar o governo federal que antecedeu o atual presidente da República, né, o que tínhamos de programas federais em recursos para serem aplicados nos municípios? Se eu te perguntar qual é a obra que existe aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, relevante, você não vai lembrar de nenhuma, porque não tem. É um governo que saiu da 13ª economia e acabou de virar a 8ª economia em menos de 2 anos do planeta. Então, a gente tem que relevar as coisas que são boas. E esse país não virou Venezuela, não virou Cuba, não virou nada disso, que virou uma bobagem eleitoral e uma coisa reproduzida através de fakes. Então, assim, com muita tranquilidade, a gente tem inserção nacional hoje para buscar solução para um monte de problemas que nós temos no Rio do Sul. Principalmente o Minha Casa Minha Vida, tá? Ainda falando dessa possibilidade de composição, o senhor falou aí da possibilidade de com gariba, de pessoas com perfil. O senhor não acha que, de repente, uma chapa formada com 2 perfis de prefeito pode gerar um certo desgaste? O que ocorreu quando estava o Jean de vice? Eu vou te dar um dado. Eu fui o único prefeito do Brasil que assinou uma procuração para o vice-prefeito, dando a ele autonomia de prefeito, inclusive com geração de despesas, que foi o Chavinho. Ninguém mais fez isso. E eu respondia politicamente. Se eu tiver que ser prefeito para ter ciúme de quem quer trabalhar, eu não devo ser, o povo não deve votar em mim. Eu quero um vice-prefeito que contribua. E o Gariba, com toda a experiência que tem, eu sei que o próximo mandato de prefeito vai ter que ser um mandato com muita presença em Brasília para levar projetos e buscar recursos. Então, a gente tem 2 prefeitos e o seguinte: o PMDB hoje ocupa pastas importantes no governo Lula. Vou te dar uma delas, infraestrutura. Renan Filho, é meu amigo pessoal. É meu amigo pessoal de tomar vinho quando eu vou a Brasília, não é de dizer meu amigo pessoal de não conhecer. Eu tenho um acordo, estou discutindo com ele, agora que estão sendo feito. Foi feito o edital de licitação do projeto que dá continuidade na 470, de que é prioridade a gente fazer de Lontras até Pouso Redondo todas as marginais. Não dá mais para ficar Rio do Sul sem as marginais na BR-470, com Cravil, com Avan, com todo aquele desenvolvimento que está tendo ali. Então, quem é que é o Renan? PMDB. Ministério das Cidades, o Jader, filho do Jader Barbalho. É Ministério, qual é o partido? É MDB. Então, você tem partidos que é da base do MDB, que o Gariba é do MDB. Eu não sou do PT, os outros ministérios, mas eu tenho ministros que são amigos. O Valdez, da Defesa Civil, ele era do PDT, hoje ele é do União Brasil. O Volney, que é o diretor nacional da Defesa Civil, é meu amigo pessoal, ele é cargo de carreira. Então, são figuras que a gente pode sentar para discutir soluções. E você ter a experiência de 2 prefeitos, acho que ela ajuda a contribuir na evolução e na ação da implantação dos projetos mais rápidos, assim como captar recursos. Jailson, quero te agradecer já antecipadamente pela vinda aqui. Agora nós temos aquele jogo de perguntas e respostas. Eu não costumo limitar a uma palavra, mas a uma frase, para que não se estenda, ok? O que vier à mente, o que tiver na sua linha de pensamento. Podemos começar? Tranquilo. Esquerda. Esquerda, um movimento denominado na Revolução Francesa, quando a esquerda defendia as questões sociais e a direita representava a oligarquia. Direita. Direita. A direita é exatamente um movimento que surgiu na Revolução Francesa também, que representava as oligarquias econômicas e que não queriam políticas públicas sociais. Governo Lula. Governo Lula, um governo ousado, em que, em menos de 2 anos, traz o país da 13ª economia para a 8ª economia e, principalmente, o salário mínimo volta a subir acima da inflação depois de 6 anos. Governo Jorginho Melo. Jorginho Melo é meu amigo, acho que ainda está num experimento e tem um erro. O erro de não sentar com o governo federal. Vem ministro de tudo quanto é lado aqui, ele não senta com nenhum deles. Acho que é um equívoco, porque o Tarcísio, em São Paulo, senta,
o governador do Rio Grande sentam lá, se não fosse o governo Lula no Rio Grande do Sul, o que seria do governo do Rio Grande, a quem eu expresso a minha solidariedade. Governo Tomé. O governo Tomé é um cara que fez o possível, Tomé é extremamente trabalhador e quero vê-lo se eleger deputado estadual. Rio do Sul. Rio do Sul é a cidade que me acolheu, que abriu o seu coração e eu abri o meu coração para o Rio do Sul. Sou cidadão rio-sulense, fui prefeito e Rio do Sul, por Rio do Sul e o Alto Vale, fui deputado estadual 2 vezes. Por isso sou pré-candidato a prefeito de Rio do Sul para fazer aquilo que eu não consegui fazer. Vou te dar um dado. No período que eu era prefeito, de vez em quando eu ligava para o Nod e ele ia lá tomar café comigo no gabinete. O carro da prefeitura, do prefeito, ia buscá-lo, e eu sempre ouvia assim, Nod, o que tu gostaria de fazer que não deu? Aí depois ele ia tomar um cafezinho na ministra e me ligava e o carro levava ele em casa. E o Nod era um apaixonado pela cultura. Por isso que hoje o Centro da Fundação Cultural leva o nome dele, que fui eu que dei. Então, a paixão que o Nod tinha por Rio do Sul e pela cultura, eu tenho por Rio do Sul. Por isso, sou pré-candidato a prefeito dessa cidade. E Jailson Lima da Silva. Sou um cidadão comum, nada mais do que isso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, pela preferência de estarmos aqui. Eu que agradeço aí, tá? Tá certo. E agradeço também as pessoas que estão nos acompanhando, né, nessa rodada de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Rio do Sul, os nomes que vão figurar logo ali na frente, a partir das convenções que encerram no início ali de agosto. Obrigado pela sua audiência e na próxima semana nós estaremos de volta com o programa 1 contra 1.